Por que não tem como a gente falar de rotina dos estudos sem a gente falar antes da rotina familiar? Os estudos são uma parte da vida da criança. A criança não é só estudante 24 horas por dia, certo? Criança tem um pedaço importante do dia dela que é relacionado aos estudos, mas o estudo continua sendo uma parte da vida da criança. E a vida da criança é uma parte da vida da família. Então, uma coisa está completamente interligada à outra. E aí é como se, quando a gente mexesse só na rotina específica, pontual dos estudos, a gente conseguisse sim uma mudança, né, uma melhora, mas uma coisa muito paliativa e não tão efetiva. Por exemplo, se eu digitar aqui no meu computador um texto no arquivo Word, e aí eu digito esse texto e mando imprimir e pego a folha impressa, vou ler o texto que eu acabei de digitar, que eu imprimi, opa, tô lendo aqui, tem uma palavra errada aqui no meio. Tá escrita errada. Aí eu percebo isso e eu corrijo essa palavra, a caneta, no papel que eu acabei de imprimir. Dou ok para imprimir de novo no arquivo do computador, clico no botãozinho, mando para a impressora, pego a folha da impressora e vou ler a mesma palavra, tá com o mesmo erro, e eu corrijo isso a caneta no papel. E vai acontecer isso infinitas vezes, enquanto eu não mexer na origem do problema. E a origem é o arquivo Word do computador, né? Eu tô até conseguindo corrigir o que aparentemente está errado, que é essa palavra escrita errada, mas está ficando uma marca ali riscada a caneta. Então é o que acontece quando a gente precisa implantar uma rotina de estudos e aí mexe exclusivamente no foco da rotina de estudos da criança, sem enxergar o contexto, sem enxergar esse entorno. Não tem como, pode até resolver, mas não vai ser uma mudança duradoura, de peso, efetiva. Então, em todas as casas, nas famílias que eu atendo os estudantes, a mudança que a gente faz para verdadeiramente conseguir ritmo, rotina e disciplina nos estudos, mexe com esse contexto familiar todo. Porque, às vezes, a gente até espera coisas injustas da criança se a gente não faz isso. Por exemplo, se a família um dia vai dormir meia-noite, no outro dia vai dormir 11h30, no outro dia vai dormir 1 da manhã. E a cada noite aquela família vai dormir em um horário diferente, como que vai estar essa criança na manhã seguinte? Então, se essa criança estuda de manhã, por exemplo, tem aulas ou presenciais ou virtuais, enfim, no período da manhã, tem uma manhã que essa criança está com sono, tem outra manhã que essa criança perde a hora, porque a cada noite ela vai dormir em um horário, e aí a gente como mãe, a gente como pai, cobra dessa criança, né? Ainda exige, não entende como que ela está assistindo a aula com sono e bocejando, ou como é que ela conseguiu perder o horário e não acordou na hora certa para assistir a aula. Mas quão injusto a gente está sendo, né, com relação a isso. Não tem como a criança se regular exclusivamente por ela. Se a casa como um todo está naquele barulho, naquela agitação, para a gente também não seria produtivo. Então o nosso dia seguinte de trabalho também não vai ser o mais focado, o mais concentrado possível, se a gente não teve uma boa noite de sono. E esse é só um pontinho que eu estou trazendo relacionado ao sono, que tem completamente tudo a ver com os estudos e com a nossa disposição no dia seguinte, né? Uma boa noite de sono, uma noite de sono bem dormida, representa um bom dia seguinte e vice-versa. Um bom dia, então, em que a criança correu, brincou, se exercitou, tomou sol, fez tarefa, viu aula, recebeu amor, carinho, tudo que ela tem direito, vai fazer com que essa criança durma bem à noite, e assim a gente consegue entrar num ciclo de produtividade. Produtividade, parênteses já desde o início, vou falar algumas vezes essa palavrinha aqui hoje. A gente precisa também lembrar que a gente está em um momento completamente diferente e atípico da nossa vida, né? Então, tudo que eu vou passar de dica é sim para ajudar, mas de novo, como toda live que eu faço e falo, não é pra gente se culpar, se cobrar desnecessariamente, ir além do que a gente consegue ir, porque especialmente o momento que a gente vive agora dessa pandemia realmente mexeu com muita coisa, inclusive com a rotina, né? Então, sabendo disso, como que a gente começa a criar essa rotina familiar? Independente se você já tem ou se você vai começar a montar agora, porque você está aqui ouvindo isso, a gente precisa levar em consideração pelo menos 3 fatores para a gente elaborar essa rotina da família. O primeiro fator
seria a gente pensar nos indivíduos, o segundo nos relacionamentos e o terceiro no contexto. Então, o que é cada uma dessas coisas, né? Primeiro, a gente pensar em cada indivíduo da família, ou seja, cada membro da família precisa ter diariamente um tempinho exclusivo para si, por menor que seja. Mas nesse tempo que o marido tem sozinho, que a esposa tem sozinha, que o filho mais velho tem sozinho e cada um tem sozinho, é o tempo para quê? De autocuidado, para a gente recarregar as baterias, para cada um fazer o que gosta, para conseguir relaxar, né? A gente fala tanto sobre exercitar a paciência, o autocontrole, ter educação emocional. Em que momento do dia a gente vai conseguir dar conta de fazer isso se a gente não está sendo incluído na rotina da nossa própria vida? Então a gente precisa sim considerar os indivíduos como um dos elementos cruciais na hora da gente formular a rotina da família. Precisa sim haver um tempo para cada uma das pessoas que compõem essa família. Segundo elemento que a gente precisa considerar são os relacionamentos. Então sim, tempo entre todos os membros da família, entre toda a família, né? De repente no almoço, ou no jantar, ou no café da manhã. Mas além desse tempo em conjunto com todas as pessoas da família, tempo de relacionamento entre duplas, entre trios, então só entre as crianças, só entre a mãe e o filho mais velho, só entre a mãe e o filho mais novo, só entre o casal. Por que tudo isso? Porque o relacionamento que não é alimentado, que não é cativado, tende a definhar, independente de qual seja esse relacionamento. E com relação aos filhos, também já pontuei isso aqui em algum outro momento aqui no Instagram, né? Da importância da gente lembrar que cada ser humano é um ser humano. E isso vale para a criança também. Cada criança é um ser humano diferente, né? Então, às vezes, o filho mais velho tem um temperamento e o filho mais novo um temperamento completamente diferente. Se a gente o tempo todo dá atenção para as crianças ao mesmo tempo, sempre as duas crianças junto, talvez o que a gente esteja entregando de amor, de atenção, de carinho para essas crianças chegue diferente para cada uma delas. Então, para o filho que tem o temperamento A, isso vai ser considerado um perfume. Para o filho que tem o temperamento B, isso pode ser um veneno. Então, mais do que nunca, a importância da gente lembrar de ter esse tempo de qualidade, pensando em todo tipo de relacionamento possível que pode existir dentro dessa família. E o terceiro fator que a gente precisa sim considerar é o contexto. O que é esse contexto? É planejar tudo que a gente faz sim, fazer tudo que a gente planeja sim, mas sem se esquecer de que o nome disso tudo aqui é vida. E aí a vida, gente, é cheia de imprevistos, né? Não tem como a gente ter tudo, absolutamente tudo planilhado, planejado e sair tudo conforme o que a gente espera nesse papel, no meio digital, onde a gente for construir essa nossa rotina. E esse contexto é justamente a gente levar em consideração que a gente tem que ter tempo de sobra, espacinhos livres na nossa rotina, no nosso dia a dia familiar, para qualquer tipo de imprevisto que possa vir a acontecer, certo? Obrigada, Dani. Agora parei aqui só para ler os comentários rapidinho. Dani tá falando pra gente clicar no aviãozinho, isso aí, pra gente compartilhar a live com mais pessoas, até porque o tema da live de hoje, apesar do foco ser, sim, a rotina dos estudos, antes de eu chegar nisso, eu preciso passar para vocês todo esse contexto da rotina familiar, da rotina pessoal, então isso é super importante, tá? Obrigada, Dani. E aí a Dani falou um pouquinho antes que o sono é mais do que restaurador, é importante para o reforço da aprendizagem, sem dúvida. Eu também tinha colocado isso. E sim, é revigorante, né? Eu falo muito sobre o sono agora aqui, só pontuei relacionado à questão dos estudos, mas é uma necessidade fisiológica nossa como qualquer outra. Então a gente sempre precisa cuidar com as necessidades fisiológicas e emocionais também. Se tudo isso está bem atendido, a gente consegue ter um bom dia a dia, uma boa rotina, um bom momento de estudos, uma boa jornada de trabalho e todo o resto, né? E por que então é tão importante eu falar de rotina familiar para a gente chegar na rotina dos estudos? Se de repente você ainda está com um ponto de interrogação, mas como assim? Onde é que a gente vai chegar com essa conversa toda, né? Eu sei que está interligado, mas por que exatamente? Bom, primeiro a questão do sono mesmo, já puxando esse gancho. Se a cada dia, a cada noite, essa família vai dormir em um horário diferente,
a melatonina, que é o hormônio que inunda o nosso corpo na hora da gente dormir e inunda o corpo da criança na hora dela descansar, esse hormônio, esse neurotransmissor, só vem para o nosso corpo, só é liberado pelo nosso organismo se o ambiente estiver escuro. Olha como a natureza é sábia. Enquanto não tiver escuridão e silêncio e o ambiente é propício para dormir, o hormônio que está sendo produzido no corpo da criança é o cortisol. E o cortisol também é conhecido como hormônio do estresse. Por que isso? Porque a natureza é sábia. Opa, tem barulho, tem luz, tem movimento, ainda é hora de eu produzir. Então eu estou liberando o cortisol, em vez de eu colocar a melatonina em ação. Não tem como a melatonina entrar em ação se ainda tem esse ritmo, né, de movimento, de produtividade, o corpo não entende. Então essa criança vai deitar, tenta dormir, mas o sono dela não é reparador, não é nesse nível assim, né, de revigorar e fazer ela ter uma boa noite de sono para ter um bom dia seguinte. Por quê? Por questão da rotina familiar que está desajustada. Outro motivo da gente pensar nessa rotina da família como um todo é cuidar com o potinho de amor dessa criança. Então, se a gente cuida para ter o tempo exclusivo com o filho, o tempo dele brincar, o tempo só dele, o tempo de cada coisa, o potinho de amor dessa criança está sendo preenchido da maneira mais adequada possível, né? A necessidade emocional não está sendo deixada de lado. E eu falo para vocês, tem alguns casos, talvez até mais do que a gente consiga pensar, assim, alguns casos até de estudante que eu atendo, que são crianças que repetidas vezes não fazem a tarefa de casa que vem da escola, porque no fundo elas estão querendo, de forma até inconsciente, chamar a atenção da mãe e do pai. Ei, eu tô aqui, eu não fiz a tarefa de novo. Então pode ser uma necessidade emocional que não esteja sendo atendida da melhor maneira, como por exemplo chamar a atenção. Se a criança precisa chamar a atenção, é porque essa criança no fundo ela não está recebendo atenção devida durante o dia. E aí você pode se perguntar, né? Mas como assim? Não é o caso do meu filho, da minha filha, porque aqui eu cuido disso e está sempre muito bem abastecido aí esse potinho do amor, tanquezinho da atenção, mas isso é a nossa percepção. E para a criança não importa se é realidade de fato, se tem fundamento na realidade ou se é a percepção da criança. O cérebro da criança vai considerar como verdadeiro o que ela tem de percepção, entende? Então, não importa se é fato ou não é fato, se de repente para você isso não faz sentido, se na cabeça da criança a percepção que ela tem é que falta amor, que falta atenção para ela, é o que o cérebro dela vai considerar para agir a partir daquilo, tá? E aí, para eu ajudar vocês e todos nós na construção dessa rotina, então, né, o que eu coloco nessa rotina familiar? A minha sugestão, antes de eu explicar como a gente montar um quadro de rotina, o meu até é montado no papel, mas tem vários aplicativos que ajudam, tem planilha do Excel. Eu ainda sou da moda antiga, assim, então eu escrevo tudo assim, depois eu mostro em mais detalhes para vocês. O que a gente precisa começar a fazer? Começar a enxergar como que tá o nosso dia hoje com relação às tarefas e às atividades que a gente tem para cumprir. Às vezes a nossa sensação é de que, quando eu falo assim, né, a gente precisa de um tempinho por dia, mesmo que seja mínimo, de autocuidado, um tempo reservado só para nós. Muitas pessoas às vezes questionam, mas como assim? É impossível eu ter tempo só para mim. Meu dia a dia já é uma loucura, já não dou conta de tudo que tem para fazer. É almoço, é cachorro, é filho, é escola, é trabalho, home office, roupa, marido. Socorro, não dá tempo. Mas aí eu pergunto, será que você está colocando como prioridade na tua vida o que realmente é prioridade? Se você não entra em nenhum momento do teu dia, da tua rotina, qual é a prioridade que você está dando para você mesma, né? Para você mesmo. Entende o quanto não faz sentido isso às vezes? A gente só vai deixando e vivendo essa bola de neve e correndo e nesse ciclo maluco, achando que a gente tá numa produtividade frenética, quando na verdade é só ocupado e não tá produzindo. E de novo, parênteses aqui, vamos resguardar, vamos lembrar que a gente está numa pandemia, então tudo que eu vou trazer aqui é pra gente fazer na medida do possível, sabe? Pra gente fazer com muita consciência de que a gente tá assim em um momento completamente atípico. E eu quero compartilhar com vocês. Talvez fique um pedacinho aqui da minha imagem em cima, né?
mas muitos de vocês talvez já tenham visto essa matriz, é conhecida como a matriz de prioridades ou a matriz de Eisenhower. E o que ela traz para nós? Ela traz uma clareza mental para a gente conseguir enxergar que atividades a gente tem no nosso dia a dia hoje que são realmente urgentes, realmente importantes, realmente tratadas como prioridade. Para a gente começar a enxergar se a gente está colocando no nosso dia a dia o que efetivamente precisa estar contemplado nesse nosso quadro da rotina. Então vamos lá. O primeiro quadrante ali, ó, o vermelhinho, meio rosa, são as coisas urgentes e importantes, ou seja, as emergências, as urgências. Sabe aquela coisa de ter que apagar incêndio? Meu Deus, nunca dá tempo, que eu sempre estou apagando incêndio e fazendo coisa que é urgente, importante, urgente, importante. O que acontece? Esse quadro é bem dinâmico, viu? Então, às vezes a gente ordena ele mentalmente ou até no papel e de repente na semana seguinte já mudou muita coisa. Mas o nosso principal objetivo aqui é pensar que o máximo de coisas que a gente precisa ter estampado nesse quadro de rotina nosso, da família e da criança, que eu já vou chegar lá, é o quadrante número 2, que é de coisas planejadas. Se a gente vive fazendo coisas urgentes e importantes, que são de quadrante 1, emergência médica, acidente, esses seriam os extremos, né? Mas que no fundo seriam só essas coisas assim, como apagar incêndio. Mas se o tempo todo a gente está resolvendo coisas assim que já são para ontem, significa que até o presente momento, talvez, a gente não tenha planejado o nosso dia a dia tão bem. E aí, por conta disso, é que a gente chegou nessa coisa de ter que resolver tudo para ontem, de última hora, e por isso que se sente sobrecarregado, né? E achando que não vai conseguir dar conta. A Dani está dizendo que tem a matriz e tenta seguir, que não é fácil, mas ajuda, sem sombra de dúvida, Dani. Sabe que essa matriz, até recomendo que, ok, pela primeira vez, de repente, até colocar isso num papel mesmo, para você começar a se organizar e enxergar como está o teu dia a dia. Mas depois o processo fica tão natural que você consegue perceber o que está sendo tratado como prioridade e que não deveria ocupar essa posição. E aí isso se torna até um exercício mental para você, fica cada vez mais fácil, né? Nosso objetivo, chegar no quadrante 2 então, que é não urgente, mas importante. Então o que precisa ou precisaria estar contemplado ali, né? A parte dos estudos da criança, estudos englobando esse geral, né? Então fazer tarefa de casa, estudar para a prova, que não é só na véspera da prova, fazer o trabalho da escola, a gente se preocupar com a parte da alimentação, do exercício físico, tudo isso precisa estar planejado. O nosso autocuidado, tudo isso é quadrante 2. E eu também já vou mostrar para vocês como que a gente determina então, né? Como é que eu vou listando as coisas que eu tenho no meu dia a dia para saber o que eu faço para eu ter esse mapa do tesouro aí na minha mão. Terceiro quadrante, que está ali em amarelo, são coisas que a gente pode delegar. E quantas vezes, de repente, a gente tem se sobrecarregado com coisas que não necessariamente precisariam ser por nós, né? E aí, porque a gente está querendo dar conta de tudo, sem conseguir dizer não, a gente se acumula de coisa e o nosso espacinho para nós mesmos, como pessoas, como indivíduos, nem existe, desaparece, não tem no dia a dia. Quando muito, aparece lá uma vez no final de semana, né? E o quarto quadrante é o que a gente precisa de fato eliminar. As coisas que distraem, que não são importantes e não são urgentes e que normalmente são as coisas que fazem a gente procrastinar. E aí a gente procrastina o que precisa fazer, por conta de procrastinar gera ansiedade e não sabe nem por onde começar, parece que vira aquela bola de neve. Por quê? Por notificação de redes sociais, por ficar muito tempo na TV, por assistir série, seriado, qualquer outra coisa. Ai, mas então não pode fazer isso? Não, claro que pode, deve. E nesse momento tão atípico que a gente vive, deve mais ainda, se isso te faz bem, se isso te dá prazer. A questão é cuidar para isso não tomar tamanho espaço que você deixa de fazer as coisas que verdadeiramente são prioridade na tua vida, né? Então, como que a gente lista tudo isso? Olha só, um comentário aqui, ó, da Juliana. Preciso me reorganizar. Fiquei sem almoçar 2 vezes essa semana por não seguir direitinho a rotina. É isso, Juliana. A rotina liberta. Dá a impressão, às vezes, de que uma rotina assim vai aprisionar, né? E eu vou
trazer essas partes mais da gente escrever, da gente pensar, vai parecer que é uma coisa chata, mas a primeira vez vai dar um pouco mais de trabalho sim, mas uma rotina liberta, porque se a gente tem tudo planilhado na nossa mão, sabendo que vão haver imprevistos sim, a gente tem tempo para tudo, sabe? Porque a gente consegue enxergar o que está sendo tratado como prioridade e o que não. Obrigada, Dani. E aqui um exemplo, então, como é que a gente vai listar o que a gente precisa fazer no nosso dia a dia, para daí a gente ir colocando em cada um dos quadrantes dessa matriz da prioridade. Então, até o meu marido, quando a gente viaja, ou viajava, antes da pandemia, né? Ele tem uma estratégia bem legal de arrumar a mala. Ele sempre me chamou a atenção. Então, ele vai pensando assim, para ele não esquecer nada. Começa a colocar as coisas na mala, daí depois ele faz uma conferência mental. Pés, foi tudo da parte pés, foi o sapato, foi o tênis, foi o chinelo, ok. Pernas, foi a bermuda, foi a calça, ok. E o que é isso? É uma organização mental em caixinhas, e isso ajuda bastante, essa organização mental assim. Da mesma forma, a gente pode tratar as atividades da nossa rotina, como se fossem caixinhas. Então, nessa imagem que eu coloquei aqui para vocês, só para vocês terem de exemplo, né? Se a gente fosse pensar em uma rotina aí da família, né? Então, o que vai entrar? Eu preciso pensar na caixinha filhos, o que eu tenho para fazer com os filhos? Eu tenho que verificar a tarefa da escola, usando de exemplo, eu preciso conferir o material, eu preciso ligar a aula online, se é uma criança menor. Caixinha trabalho, o que eu preciso pensar da parte trabalho? Tem aquele relatório que eu tenho que entregar, tem a reunião, tem a planilha de custos, seja o que for. Caixinha casa, o que eu tenho que pensar relacionado à casa? Eu tenho a lista de supermercado para fazer, para comprar, eu tenho a parte da lavanderia, as roupas para lavar, as roupas para estender, as roupas para passar, eu tenho que pensar nas plantinhas que eu ainda não reguei, tudo que você quiser colocar. Então essa dica é muito válida para você fazer hoje acabando a live, se você estiver bem empenhado, ou amanhã você começar a pensar, ou final de semana, quando estiver um pouco mais tranquilo, mas comece a listar tudo isso que você tem assim no teu dia a dia, sabe? O que você tem, deixa eu sair daqui, consegui. O que você tem pensando em caixinhas? O que compete a você, pensando nos filhos, pensando no trabalho, pensando na casa, pensando no animalzinho de estimação, pensando no que você tiver assim junto com você. E aí a partir dessa lista você vai direcionando em cada um dos quadrantes daquela matriz de prioridade. E você vai ver que o que precisa estar de fato no papel, nesse teu quadro de rotina, é o quadrante número 2, que é o que precisa de fato estar planejado. Então vai entrar nesse teu quadro da rotina as reuniões, a ajuda que você precisa dar, orientação com relação aos filhos, com relação à escola, mas não vai entrar tudo aquilo que a gente vai eliminar da prioridade, como ficar subindo aqui nas redes sociais, não para ver conteúdo produtivo, né? Mas quando você vê, você passou 1 hora, 2 horas, deixou de fazer o que você tinha que fazer, procrastinou um monte de coisa porque você está se ocupando e não produzindo. E se ocupar dá a sensação de estar sobrecarregado o tempo todo. Sei sim que o nosso momento já tem sido mais difícil do que o normal, né? Mais de 1 ano já que a gente está nessa pandemia, todo mundo em casa, fechado. Então é até mais natural essa sensação de não aguento mais, tá difícil, não sei o que fazer, não dou conta. E por isso mesmo, mais do que nunca, a gente precisa elaborar esse quadro da rotina, viu? O quadro da rotina pessoal seu, quadro da rotina para a família e quadro da rotina para a criança. Cada membro da família, então, precisa ter o seu quadro da rotina. E dentro do quadro da rotina da criança, a gente vai colocar a parte dos estudos, que muito provavelmente por isso que vocês estão aqui, né? Pra gente falar da parte da rotina escolar, mas não tinha como. E não tem como a gente falar de uma rotina escolar, rotina de estudos efetiva, se a gente não enxergar esse entorno todo, tá? O que é esse quadro da rotina? É o nosso mapa do tesouro. A partir dele a gente consegue ver como que tá a nossa vida hoje. A gente acende uma luz assim em cima e aí consegue enxergar para onde a gente está caminhando, se a gente está indo para onde a gente gostaria de ir. O meu, assim, dá para fazer em Planner, dá para fazer no Excel, dá para fazer em programas, aplicativos que são específicos para ajudar a montar rotina, dá para escrever em quadro branco, aqui tem um quadro branco também, mas enfim, o meu, assim, eu faço no papel.
Juliana perguntando, que horas você dorme e levanta no outro dia, só para eu ter uma ideia? Ó, não sei se é para minha pergunta, às vezes você estava falando com a Dani aqui, mas eu li e já vou usar de exemplo, né? Então, o meu dia a dia de segunda a sexta tá previsto no papel, e é o que eu tenho cumprido, porque a gente usa isso aqui como se fosse o nosso chefe, viu? E essa é uma dica super valiosa para criança também. A gente deixa de precisar cobrar dela e se desgastar como pai, como mãe, mandando ela sentar e estudar, mandando ela fazer a tarefa, mandando ela prestar atenção na aula, mandando ela desligar o videogame porque não é hora de jogar videogame, porque a gente tem um quadro de rotina a ser seguido. E aí a criança começa a se acostumar com aquilo, ela sabe que tá lá e ela vai seguir. Mas já dou a dica disso também. Então o meu tá previsto, das 8 às 9 da manhã eu faço exercício físico na sala de casa. O meu horário de dormir, meu limite máximo assim é 11h30, eu já tô no quinto sono, eu acho, sabe? Depende, quinta-feira eu tenho a live, então às vezes altera, é isso que eu falo, essa nossa rotina não precisa ser robótica, né? Somos seres humanos, então tudo dá pra gente flexibilizar um pouco pra mais, um pouco pra menos, especialmente com as crianças, especialmente por conta da pandemia. Mas isso é muito pessoal, isso é de cada um. Então tem gente que tem necessidade de dormir 6 horas por noite, tem gente que precisa de 8 horas no mínimo. Isso depende de indivíduo para indivíduo, né? Mas a sugestão é colocar num papel manhã, tarde e noite para todos os dias da semana, de segunda a segunda. E ali você começar a elencar o que você precisa ter de fato planejado, né? De acordo com aquelas caixinhas que a gente viu. Então, trabalho, filhos, casa, enfim. E como que vai ser feito isso com a criança? Bom, primeira coisa é que se a rotina é para criança, não tem como a gente simplesmente querer passar a nossa visão, né? A gente fazer uma lista para a vida da criança. Essa criança precisa fazer parte desse processo, afinal a rotina é para ela e a vida é dela, né? Então, assim, é super importante chamar a criança junto para elaborar esse quadro da rotina junto. E a minha sugestão é que se esse quadro por escrito for muito abstrato, especialmente para criança menor, deixe o mais lúdico possível. Desenha junto com a criança ou recorta de revista as atividades que precisa fazer para a criança entender, olha, então 8 da manhã você vai acordar, na sequência você vai fazer a higiene pessoal, depois vai tomar café da manhã, tô chutando aqui, né? Cada caso é um caso. Depois você vai se vestir, tirar o pijama para você começar a fazer as tarefas de casa. Por exemplo, se é uma criança que estuda no período da tarde, as tarefas sempre estão no contraturno, né? Depois das tarefas de casa você tem 30 minutos aqui de tempo livre, esse tempo livre é para a criança fazer o que ela quiser, e o que é super importante, criança precisa ter tempo de ser criança, de fazer o que ela quiser. Se ela vai brincar sozinha, se ela vai brincar com o irmão, se ela vai pegar o joguinho, o Lego, o que for. Criança aprende muito assim, né? Depois ela vai almoçar, depois do almoço ela tem 30 minutinhos de soneca, por exemplo. Por quê? Porque a gente precisa considerar essa criança. Não adianta eu querer colocar um monte de atividade, colocar atividade para ela produzir, render no momento que ela está com sono, por exemplo. Se é uma criança que tem sono depois do almoço, não é nesse horário que eu vou forçar ela a fazer a tarefa de casa, sabe? O que custa a gente deixar aquele tempinho, 30 minutos que seja, para a criança conseguir descansar, tirar uma sonequinha e aí a partir dali depois ela tá revigorada para daí sim ela começar a fazer o que ela precisa fazer, como por exemplo a tarefa de casa. Mas isso a gente só consegue se a gente coloca no papel. E fazer a criança participar junto desse processo, gente, dá menos margem dela reclamar quando ela precisa cumprir com os objetivos dela, né? Então a sugestão é até de colar esse cartaz com desenho que vocês fizeram do dia a dia da criança, ou quadro da rotina, enfim, como quiserem chamar, né? Em uma parede visível. Eu sempre falo de ter uma parede como se fosse um mural dos combinados para a criança. Então, as regrinhas que vocês têm em casa, mais esse quadro, cartaz com desenho da rotina, e a criança sabe que tudo que ela precisa está ali. Para ela é muito lúdico. Ser humano precisa de organização do tempo. Mais ainda a criança, a gente precisa disso. Por isso que a gente tem, às vezes, falta de paciência, muita ansiedade, porque não está com esse tempo organizado, e a gente precisa disso. E a criança precisa desse senso de previsibilidade para poder se desenvolver, mais do que nós. Então essa criança está acostumada, ela sabe que ela acorda em tal horário, ela toma o café da manhã, ela tem um momentinho dela, ela faz as atividades, ela brinca, ela almoça, ela dorme e ela vai para aula.
E todo dia ela repete isso, e todo dia ela repete isso. Então, além dela ter colaborado junto para fazer e aí dá menos margem dela não fazer, porque se algum dia ela não quiser e reclamar, você vai falar, filha, mas lembra que a gente desenhou isso aqui juntos, ó, vamos lá no mural dos combinados, agora é horário de tal coisa. Outro motivo é que de tanto repetir aquilo, o cérebro dela se acostuma com a ideia. E aí dá menos chance de não fazer aquilo também, como, por exemplo, estudar ou fazer as tarefas de casa, né? Porque com isso, a gente começa a ajudar o nosso cérebro a construir um caminho neural tão forte que aquela atividade pode se tornar um hábito. Por exemplo, o sonho de toda mãe, de todo pai é que o filho tenha o hábito de estudos, né? E isso é possível. Eu não digo que é fácil, muito menos que é da noite para o dia. Para a gente implantar um novo hábito ou mudar qualquer hábito que a gente queira mudar, claro que leva tempo, mas para tudo na vida. Não existe uma varinha mágica de condão que, se eu for um dia na academia e me matar de fazer exercício físico, eu vou sair de lá aquele dia com o corpo dos meus sonhos. Não, é uma repetição, né? De fazer todo dia, eu chego no resultado que eu quero. Então, da mesma forma, os estudos, de repetir todo dia, o que é esse caminho neural no cérebro da criança? Então, no começo vai ser difícil sim, porque é uma floresta que a gente está tentando desbravar, que o cérebro da criança vai desbravar, e desbravar uma floresta é difícil. E depois de tanto mexer nessa floresta, a gente vai fazer uma clareira. Essa clareira vai virar uma estradinha de chão. De tanto passar em cima dessa estradinha de chão, ela já vai virar uma pista asfaltada. E daqui a pouco isso que começou como uma floresta já é uma rodovia, sabe? E a gente é que fez isso com o nosso cérebro. E aí transformou aquele processo em um hábito. E hábito é muito importante sim para o cérebro, até para ele economizar energia e não ficar naquele desgaste de pensar o que tem que fazer e como é que eu faço isso agora. Mas o começo sim é mais doloroso, é mais difícil, vai exigir mais paciência, mas pense que o resultado final chega. É questão da gente persistir, né? A gente não pode desistir no meio do caminho. E aí então quais são as dicas específicas para ajudar a criar esse hábito de estudos planilhado lá no cartaz com o desenho da rotina para a criança, né? Coloca o estudo sempre no mesmo horário. Então, se a criança sempre vai começar a estudar 9 da manhã de segunda a sexta no mínimo. Se sempre vai ser 2 da tarde, começa e acaba no mesmo horário, tá? Porque o cérebro vai começar a acostumar com a ideia de que aquele horário, é o horário de começar a estudar. Estudar, entenda-se fazer a tarefa de casa, fazer o trabalho da escola e tudo isso dentro do termo mais amplo, né? Outra coisa, não estudar de pijama, não fazer tarefa de casa de pijama. Se a gente está de pijama, o nosso cérebro entende que não é hora de produzir. Tô de pijama, é hora de relaxar, é hora de eu dormir. E para o momento de estudo a gente quer foco, a gente quer atenção, a gente quer concentração. Então, ou roupa de casa, ou uniforme. E é sim, Dani, é preciso muita disciplina para implantar um novo hábito, sem dúvida. Mas a gente escova os dentes hoje sem nem pensar como escova, né? Só escova. Tá aí um hábito que é muito arraigado já em nós. Então, os estudos também podem virar esse hábito sim. É difícil porque a gente está desbravando um novo caminho, mas chega lá, tá? Que conteúdos que essa criança vai estudar para ajudar na implantação dessa rotina de estudos? A minha sugestão sempre é de que o conteúdo que ela viu em sala de aula ela repasse no momento dos estudos em casa no contraturno. Então, se ela viu naquele dia, na escola, online ou presencial, tanto faz, matemática, português, geografia, inglês, no contraturno ela vai estudar essas matérias, matemática, português, geografia e inglês, tá? Mas o mesmo tempo para cada matéria? E quanto tempo de estudos? Como que eu faço isso? Começa pela matéria mais difícil, porque o cérebro ainda está descansado, está com mais foco, mais concentração. Então, sempre comece pela matéria que a criança tem mais dificuldade. E dedica mais tempo para a matéria que também precisa ser reforçada mais. Se essa criança não tem tanta dificuldade em geografia, por exemplo, o tempo de geografia de estudos vai ser menor do que o dedicado para matemática, se ela precisa se debruçar mais sobre esse conteúdo, se tem mais tarefa de casa dele. E aí, como é que a gente divide esse tempo, né? Quanto tempo para cada matéria exatamente? A minha recomendação sempre é, independente da quantidade, da carga horária de estudos por dia, e não tem como eu precisar para vocês, né? Meu filho tem tantos anos, quanto que ele tem que estudar por dia? Depende.
depende da rotina, depende do que acontece no dia a dia dessa criança. Ela tem atividades extracurriculares, ela estuda em colégio integral. Se é uma criança que estuda em colégio integral e já tem inglês, espanhol, música de atividade extracurricular, eu preciso cuidar para não sobrecarregar demais a agenda dessa criança, né? Então, o tempo de estudos em casa, de tarefa de casa que essa criança deve ter, com certeza é menor do que para uma criança que não estuda em colégio integral e não tem atividade extracurricular, né? Mas, via de regra, quanto menor a criança, menos tempo é necessário de estudos em casa. E quanto maior a criança, tende a haver mais tarefas de casa, mais conteúdo para estudar, então esse tempo de estudo seria maior. Mas não tem como eu passar para vocês simplesmente, é tanto tempo, porque cada caso é um caso, cada rotina é uma rotina, e por isso é tão importante a gente entender o contexto da família e dessa criança no dia a dia também, né? Independente do tempo que for, se for 3 horas por dia, ou se for 2 horas por dia, independente disso, a minha sugestão é fazer 1 hora no máximo direta e a cada 1 hora dar um pequeno intervalo. Se a gente continua depois dessa 1 hora para a segunda hora, para a terceira hora, o cérebro não aguenta. E isso não só para criança, para o nosso trabalho também, especialmente por conta da pandemia, todo mundo fechado em casa, já é mais difícil, já gera mais ansiedade. Então a recomendação é que a gente fique 1 hora de trabalho no máximo, de produtividade máxima. Depois de 1 hora, um pequeno intervalo, então vai tomar água, vai até o banheiro, vai comer alguma coisinha, fazer um joguinho cognitivo para ajudar o cérebro a acordar, focar, e aí volta pro dever de casa. Quando a criança faz isso, às vezes até aquele exercício de matemática que parecia que estava impossível para ela resolver e que ela não conseguia ver solução de jeito nenhum, se ela se afasta um pouquinho para esse intervalo dela e volta, parece que acende uma luz assim e a resposta vem. Porque o cérebro descansou, relaxou, e o nosso cérebro funciona assim e precisa disso, tá? Então seja realista com relação a esse tempo, a essa carga de estudos para a criança, para cuidar para não ser uma quantidade exagerada e sobrecarregar a agenda, a rotina da criança, né? Elabore junto com a criança e seja realista. Não adianta você querer que a criança estude 5 horas direto e essa criança já tem essa escola em período integral e um monte de outras coisas para fazer, né? E esse pause que a gente faz a cada hora nem sempre é possível para a criança, se é uma criança um pouquinho mais agitada, se é uma criança menor. Quanto menor a criança, mais difícil ela sustentar a atenção por muito tempo, tá? Então dá pra gente dividir esse tempo em fatias menores, em vez de 1 hora, técnica Pomodoro, né? A cada 25 minutos bem aproveitados, dá esse intervalo, não precisa chegar e esperar essa 1 hora. Isso vocês vão sentindo também no dia a dia de vocês, como que é a criança. Criança menor, insisto, dificilmente consegue sustentar a atenção por muito tempo. Então, se a gente pede que ela fique ali 1 hora direto, talvez para ela seja muito difícil. Parênteses, por conta disso também, muitos pais, muitas mães têm falado da dificuldade, né, dos filhos acompanharem as aulas virtuais online em casa. Que para a criança é difícil, sim, ficar o tempo todo ali olhando o professor, tentando prestar atenção naquele conteúdo, tentando entender. Mudou muita coisa, sem dúvida. Então, mais do que nunca, cuida para a criança ter tempo de ser criança, para a criança brincar. Não queira que ela seja um robô, que ela seja um estudante 24 horas por dia, né? Essa rotina ajuda bastante. E a rotina faz com que a criança siga o que precisa seguir e faz com que ela não se sobrecarregue, se você busca esse equilíbrio e monta isso junto com ela. Eu falo para vocês, os estudantes que eu atendia antes da pandemia, que já tinham essa rotina antes, então já estavam acostumados a chegar da escola e fazer a tarefa de casa e repassar o conteúdo dado em sala de aula para ajudar na aprendizagem, enfim, foram estudantes que não sofreram tanto quando veio a pandemia, porque eles já estavam habituados a ter esse ritmo de estudos, né, essa rotina. Então eles só entraram no fluxo, é mais fácil. E no fundo, eu falo para vocês, todos nós já deveríamos ter isso desde sempre, né, com a nossa vida. Como que a gente não tem espaço no nosso dia para se autocuidar, para relaxar, para fazer o que gosta, né? Para ouvir uma música tranquila, para meditar, para fazer uma massagem, para tomar um banho mais longo, seja o que for, mulher, fazer unha, arrumar o cabelo, qualquer coisa que goste de fazer.
é um tempo de qualidade, de autocuidado. Como que a gente vai lidar com o outro da melhor maneira, conseguir não estourar com a criança quando ela está dizendo que ela não vai fazer a tarefa e ponto, acabou, se a gente não está bem, se a gente não está com paciência, porque a gente não está tendo tempo de exercitar isso em nós, porque a gente não está se dando prioridade. A vida é nossa e a gente não tem uma rotina em que caiba um espacinho destinado a nós mesmos no nosso dia a dia. Não faz sentido, né? E aí, para férias, por exemplo, a gente faz todo um planejamento, né? Não pensando em pandemia agora, mas quando a gente sai de férias, uma viagem, a gente sabe que museu vai visitar no primeiro dia, que horas vai chegar naquele local, que horas o ônibus sai da excursão no dia seguinte, e tem tudo isso planejado. Ou seja, a gente planeja melhor as nossas férias do que a própria vida. Percebe isso? Olhe como é grave, né? Como que a gente sempre planejou as férias e nunca planejou a vida. A vida só foi vida leva eu, né? É triste isso. Vou voltar aqui para ver os comentários de vocês. O Eude tá falando que é só cumprir com prazer e o sentimento afetivo de recompensa vem. É verdade, é bem isso, Eude. E o hábito tem muito disso, né? Hoje eu não vou entrar fundo nessa questão, mas é legal a gente pensar em como implantar esse hábito, até pensando em uma recompensa para ajudar o nosso cérebro a ansiar por aquilo e esperar isso, né? Então, a agir no sentido de estudar, de fazer o que tem que ser feito, já até esperando essa recompensa. Isso ajuda bastante. A Rê fala sobre a questão do pijama, aí são detalhezinhos que a gente não pensa, mas que fazem muito sentido, viu? Fazem para nós também, como adultos. Se a gente trabalha com qualquer roupa de casa, pode sentir, a produtividade nossa tende a ser menor do que se a gente se vestir como se a gente fosse para o trabalho físico que a gente ia antes da pandemia, né? Quando se torna prazerosa essa rotina, o aprendizado é pleno. Justamente isso, Eude. E aí, por isso que eu quis compartilhar com vocês. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida, alguma questão para colocar, mas se não, era mais ou menos isso. E reforçar mais uma vez que se a gente quer uma rotina efetiva de estudos para criança e quer que isso realmente se torne um hábito, a gente não pode simplesmente querer cumprir no papel uma situação sem considerar o entorno, sem considerar o contexto, sem enxergar a família, as pessoas que estão à volta dessa criança, né? E é isso, gente. Espero que eu tenha conseguido contribuir um pouquinho com vocês também. Relembro, toda quinta-feira às 9 horas da noite tem a nossa live e toda terça-feira às 9 horas da manhã eu abro um bate-papo para conversar com uma mãe, para a gente trocar ideias sobre educação. Pais também são bem-vindos, educadores, professores, para a gente trocar ideias sobre educação, tá bom? Espero vocês então agora ao vivo na próxima terça-feira às 9 horas da manhã. Queria mais? Olha, já foram 45 minutos, é que a gente não vê passar, né? Eu acho que se fica mais, fica um pouquinho desgastante também. É a questão do nosso cérebro, de conseguir sustentar a atenção. E essa hora da noite eu sei que pode sobrecarregar. E domingo agora eu faço um ao vivo, mega rápido. Só entro ao vivo aqui no Instagram para fazer o sorteio junto com vocês, para sortear o livro A Coragem de Ser Imperfeito. Então, se você ainda não está participando, corre para participar que dá tempo. Domingo eu abro esse ao vivo. Terça-feira, 9 da manhã, espero vocês na nossa live bate-papo. E na próxima quinta, às 9 da noite também, tá bom? Muito obrigada a todos que entraram, que participaram. De novo pela participação. Obrigada a todos vocês. Beijo, fiquem com Deus e bom descanso.